cada vez que eu ligo a televisão, eu vejo as pessoas fazendo campanha, 20, 30 minutos de campanha contra mim, difamando meu nome, achincalhando meu nome, sem nenhum respeito. Não importa qual seja o tamanho da mentira. Não importa. Ontem mesmo, não sei se o senhor acompanhou, eu sou motivo de uma outra ação do Ministério Público por uma medida provisória aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, sabe? Ou seja, parece que eu sou... parece que tem uma caça às bruxas. Porque, na verdade, o Ministério Público... E quando eu falo Ministério Público, doutora, eu acho que pouca gente respeita a instituição como eu. Mas é que o Ministério Público, ligado à Lava Jato, enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair. Então o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar. Esse é o objetivo. Em todas as ações que são feitas contra mim, o objetivo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi prestar depoimento na Polícia Federal de 28 perguntas, 26 foram sobre o... E eu quero dizer ao Ministério Público que eu vou enfrentar todas as ações que vocês fizeram com o mesmo respeito, protestando sempre, sabe, criticando sempre, dizendo que é ilegítimo o que vocês estão fazendo, de que as denúncias não procedem, sabe, de que quase todas as denúncias foi motivo da imprensa aprisionar vocês, a imprensa aprisionar o grupo da Lava Jato, sabe? E eu acho que vocês estão refém de uma coisa grave para o Poder Judiciário brasileiro. Mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virassem refém da imprensa brasileira, tá? E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Tem que prestar contas ao país. Era um grupo forte, que tinha um projeto de poder. Isso aqui é o principal. Eu falo isso há 4 anos. Eu falava, isso é uma farsa. Eles têm um projeto de poder e esse projeto de poder passa por subjugar as garantias constitucionais. Esse grupo fascista que extrapolou todos os direitos e garantias constitucionais, coordenado por esse juiz Moro, eu fiquei perplexo dele aceitar conversar, ser ministro, sendo que ele foi o homem que prendeu o principal opositor. Eu não sou petista, mas é um escândalo. Ele esbofeteou o Poder Judiciário, ele prendeu o principal opositor e aceitou ainda conversar, enquanto o juiz ele humilhou o Poder Judiciário. Nós tivemos um grupo que se organizou com um projeto de poder. O Moro era o chefe da Força Tarefa, o que já é absolutamente ilegal, com um projeto de poder, aí sim, com grandes outras, eu diria, grandes apoiamentos. Mas o Brasil começou a ver os absurdos que estava se formando através desse grupo que queria o poder a qualquer custo. E, principalmente, o Moro fez parte de um interesse que nós temos que descobrir qual é. O interesse internacional também. Bom, na última sexta-feira, o site Opinião, Segundo a Opinião, publicou um artigo nosso intitulado A Liberdade de Expressão. E nesse artigo a gente tem a possibilidade de dissertar um pouco mais sobre essas imagens que a gente acabou de ver aqui, dessa desconstrução da mentira que finalmente nós estamos conseguindo realizar a partir das revelações que o site The Intercept Brasil e agora com a agência pública estão fazendo da podridão que existe ali na Lava Jato de Curitiba. Também na sexta-feira, dia 3, nós tivemos hackeado o nosso número do WhatsApp, onde esses criminosos utilizaram o meu perfil do WhatsApp para fazer uma divulgação
de convites e de sites ilegais. Eu não sei de onde procedeu esse hackeamento, eu não sei se foi de gabinete do ódio, mas teve a intenção de atingir a minha honra, a minha idoneidade, né? A minha biografia, o meu histórico. Nós já providenciamos junto à autoridade policial e junto também à operadora os procedimentos devidos, mas queremos deixar registrado que qualquer tipo de ação nesse sentido não vai nos calar nessa nossa reflexão, nossa ação política, de conversar, de ir em busca da verdade, porque é justamente a verdade que nos liberta e é essa liberdade que é o sentido da política. Bom, então eu queria aproveitar também esse mote da desconstrução da mentira que a gente está vendo com as imagens que a gente viu na primeira parte do nosso programa, para pegar uma carona naquilo que a cientista política Hannah Arendt fala sobre a verdade. Ela, no seu livro O Sentido da Política, ela tem uma passagem muito bonita que ela diz assim: a força da verdade está justamente em que, quando ela é revelada e ela é comunicada, ela deixa de ser, ela não pode ser objeto de manipulação. Isso daqui é uma coisa fundamental para todos nós que queremos ser cidadãos ativos, né? Porque democracia ela tem a ver com o quê? Tem a ver com cidadãos adultos, não cidadãos crianças que não sabem pensar, não sabem agir e que dependem de alguém que nos diga o que fazer. A democracia, pelo contrário, ela é uma forma de governo que requer que tenham pessoas adultas que saibam ir para o espaço público, saibam ir em busca da verdade, debater sobre essa verdade para poder dar as respostas aos desafios que o tempo presente nos solicita. Então, a verdade precisa ser sempre revelada e ser sempre comunicada, né? Então, o que é que os estados de exceção fazem, os estados autoritários fazem? Eles fazem justamente o que? A manipulação da verdade, por meio da ocultação. E utilizam-se da persuasão, né? Que é o quê? É um procedimento que você faz com que a opinião, ou uma determinada opinião, ou determinadas opiniões, sejam apreendidas, né, e sejam assimiladas pela multidão, como se aquela opinião fosse a verdade. E foi isso que a gente viu durante todo esse processo de construção da Lava Jato, né? O ex-juiz Moro dedicou a vida dele toda nessa última etapa a criar opiniões, a formar opiniões, tentando passá-las como sendo verdade, né? Pela Rede Globo, como também sentenciou o procurador Deltan Dallagnol. Quer dizer, eu não tenho provas, mas eu tenho convicções com aquele PowerPoint, com o objetivo de, por meio dessa manipulação, condenar, acabar com a biografia, tentar acabar com a biografia do presidente Lula, para poder enquadrá-lo e poder condená-lo à prisão, retirando-o assim do processo eleitoral de 2018. Uma das opiniões no campo da política, com interesse político, clássica que foi feita no campo da filosofia política, foi o mito que Platão desenvolveu com a existência do inferno, né? Um lugar onde a alma sofreria eternamente. Então, para as pessoas pós-morte não irem para o inferno, elas precisariam ter um comportamento adequado, segundo as determinações, segundo os ditames que as cidades-estado, que o regente da cidade-estado, ateniense, vigorasse enquanto lei. Então, essa construção dessa imagem do inferno que o Platão desenvolveu, ela percorre, dentro pelo menos da cultura ocidental, o tempo, né, com finalidades políticas de você poder, por meio dessa opinião, transformá-la numa verdade e essa verdade servir, essa opinião servir para a manipulação, para a acomodação, para a domesticação da multidão.
E isso tem uma aplicação muito séria, sobretudo no tempo contemporâneo, a partir da modernidade. Por quê? Porque os estados totalitários começaram a construir infernos terrenos, né? Criando uma ideologia onde existem o nós e o eles, onde esses eles são descartáveis, são infiéis que não seguem a ideia totalitária de um regime, né? E que devem ser submetidos a esses infernos terrenos, que são os campos de concentração, ou então as celas de tortura, os espaços de tortura, né? No Chile de Pinochet, nos anos 70, dos anos 80, houve um verdadeiro inferno de extermínio de cidadãos chilenos que, por apresentarem opiniões contrárias ao regime de Pinochet, eram submetidos aos campos de concentração chilenos e eram exterminados. Existem filmes e documentários que falam bastante sobre isso e que a gente não precisa ir, logicamente, à Alemanha nazista ou ao Gulag soviético, mas aqui na própria América Latina, o Chile é uma expressão fortíssima desses infernos temporais que foram construídos a partir de regimes totalitários. Como dica de filme, né, de vídeo, a gente sugere O Botão de Pérola, que é uma maravilhosa construção artística sobre esse tempo da ditadura de Pinochet. Então, para finalizar a nossa conversa de hoje, né, então, fica claro que a gente precisa ter uma compreensão de que essa forma de manipulação da verdade, ela está sempre presente quando se trata de política. O nosso papel enquanto cidadania ativa é sempre ir atrás da verdade escondida, né? Como está acontecendo agora com essa patifaria que existiu durante todo esse processo da Lava Jato, sob a coordenação, sobre a concertação do ex-juiz Sérgio Moro. Eu gostaria de concluir citando novamente a Hannah Arendt, citando mesmo, lendo, porque ela chama atenção para essa questão. Quer dizer, é importante você perpassar o manto da opinião para tentar chegar à verdade que está escondida. Ela diz o seguinte: se tentarmos inspirar mais uma vez, como ocorreu no passado, a vida pública com a paixão religiosa, utilizando a religião para fazer distinções políticas, crentes e hereges, eleitos e condenados, escolhidos e pagãos, o resultado pode ser, novamente, a perversão da religião em uma ideologia, corrompendo nossa luta contra as diversas expressões de totalitarismo, trocando-a por um fanatismo que é inerentemente estranho à própria essência da liberdade, que é o sentido da política, né? Então a gente precisa estar muito atento, por quê? Porque os regimes totalitários fazem uso da religião como uma forma de ópio do povo, como dizia os filósofos do século XIX, e essa utilização faz com que se coloque um manto, né, que se encobre a verdade que está sobre esse manto. E foi mais ou menos o que aconteceu com todo esse processo do golpe instalado em 2016, onde se utilizou de um estado de exceção para que se pudesse, a partir de determinadas ações, né, concertadas, conduzir, retirar o Brasil de um processo de liberdade plena e agora a gente ficar num processo de liberdade limitada que culminou com muitas injustiças, inclusive com prisões de líderes políticos que não foram conseguidos comprovar de fato e de direito suas culpas conforme a Lava Jato sentenciou. Então até o próximo encontro e aquele abraço. Tchau.